Olá, boa noite. Estou trazendo mais uma live, gravando mais uma live. E hoje nós vamos estar comentando, né? Estou aguardando aqui a participação também do amigo Carlos, onde nós vamos dar continuidade, vamos comentar, né? Em relação a certos acontecimentos, né? Fatos importantes aí, nessa questão global, geopolítica. Bom, enquanto eu aguardo aqui a chegada dele, estou ajustando aqui o volume, né? Ok, vai estar tudo ok. Pronto. Boa noite, você que está chegando aí no Instagram. Você que está chegando no YouTube também, porque vai para o YouTube. Olá, Carlos. Só um minutinho. Olá, Jário, boa noite a todos. Mais uma live aí, vamos bater mais um bate-papo aí bacana também nessa noite de hoje. Ao vivo é assim mesmo, né? Sempre temos imprevistos aí, né? E, bom, tá tudo ok. Bom, pessoal, você que chegou aí, fica por aí, que realmente tem uns assuntos importantes. Você que está interessado aí, né, obter algumas informações aí em relação a esses acontecimentos, né, na geopolítica. Isso é muito importante. E você que está chegando pela primeira vez, tenta assistir as lives anteriores também. Bom, Carlos, então é mais um dia, né? Nós estamos gravando aqui e ontem também a gente comentou um assunto importante, né? Demos um resumo Então, Jário, e deixa eu fechar um pouco aqui, peraí, deixa eu fechar. verifica o som aí como é que tá. Beleza, né? Tá tudo ok, né? O mundo, né, Carlos? O mundo hoje, o que está realmente, né, movendo, o que está modificando toda a estrutura econômica, né? E muito dinheiro gasto com guerra, né, com materiais bélicos, as nações querendo ali uma posição bem aprimorada nessa questão econômica, né? É o Ocidente, o Oriente querendo um domínio global, essa disputa de o Ocidente, o Oriente, o Ocidente, né? E nós começamos a observar esses fatos concernente ao BRICS, né? Você vê que até representantes que encabeçam o BRICS não compareceram na reunião, né, do BRICS no Brasil. E, inclusive, eu quero trazer aqui algumas notícias. Deixa eu ver se está aqui. Com relação a. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Espera aí. Deixa eu descer ela um pouco para cá. Isso. Aqui é a primeira notícia, né? Deixa eu botar para vocês aqui. Aqui, ó.
Lula diz que ONU é insignificante em discurso para o Banco do BRICS, né? Deixa eu ver a primeira notícia aqui. Deixa eu pegar aqui outra aqui. Espera um minutinho. Essa aqui também. Aqui, ó. Lula critica a austeridade e volta a defender nova moeda em reunião do Banco do BRICS, né? Essa nova moeda. Vou pegar outra notícia também. Ah, essa aqui. Aqui, ó. Xi Jinping, cúpula do BRICS não terá relevância que Lula queria, né? Então tem essa desordem aí, né? Essas informações, né? Essa desordem de informações aí. E, inclusive, o BRICS, né? No caso, eles queriam ali na verdade, os blocos do BRICS, né? Os países que encabeçam o BRICS, eles têm esse propósito numa governança, né? Sobre os países, né? Segundo eles, para manter ali vamos dizer assim, rígida uma economia dos países, né? Sobre tais ações, em outras palavras, que o BRICS foi fundado em 2009, né? Ele teve esse propósito, né? Unir esses países e unir as economias emergentes, né? Vamos dizer assim, supostamente, vamos dizer assim, equilibrar, né? Para numa questão global, boas influências, bons avanços dos países, né? Em outras palavras. Mas, na verdade, os países que estão encabeçando o BRICS, a China, a Rússia, né? Você vê que são países autoritários, né? As pessoas, o regime lá desumano, né? O regime autoritário lá nesses países. Então fica uma coisa muito assim duvidosa, né? Para os países que querem realmente manter ali vamos dizer, hegemonia ou mandar um avanço econômico positivo, né? Avançar nessa questão de impulsionar, sendo modelo, né, de países emergentes na sua economia, sendo que a China, as pessoas lá, tem pessoa até que está em desemprego lá, né? Tem pessoa na China que está procurando emprego lá. Embora a qualificação tecnológica de ensino, de entendimento, é até boa, mas tem pessoas lá que estão ainda desempregadas. Então, se a gente for basear nisso, sem contar com o regime né, autoritário que envolve nesses países, fica muito duvidoso, né, para ver países de modelo. E parece que não vai prosseguir. Por quê? Porque o propósito, Carlos, de países, né, que estão associados ao BRICS, que agora é a Índia, China, Rússia e China em cabeça, né? A Índia, a África do Sul, Brasil, né? Índia, e agora parece que também segundo a China, não sei se você está sabendo, né? Agora parece que parece que a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, se eu não me engano, Egito, deixa eu me lembrar, Indonésia, Etiópia e Irã, que agora também estão se associando ao bloco do BRICS. Segundo a China, né, vou falar aqui em outras palavras, segundo a China é uma forma de, vamos dizer assim,
dobrou o seu tamanho, né, no caso, o BRICS, mas é para liderar uma iniciativa, né, juntar esses países para uma boa iniciativa nessa questão de posicionar no aspecto político. Mas nós sabemos que isso é um detalhe bem claro de que associando esses países para formular ali, sendo encabeçado pela China e a Rússia, né, um modelo de governança. E o Brasil está dentro. Então, o que pode oferecer? No entanto, que essa ideia de uma moeda, né, que tanto eles querem, assim como o governo do Brasil, Lula, quer a moeda, porque eles sabem que eles querem um regime uma democracia relativa, um regime autocrático, eles sabem disso, né? E esse modelo de uma moeda, então isso é nítido que eles queriam o quê? Impulsionar essa moeda na América Latina e outros países associados também do Oriente Médio para a tal governança global deles, que ele tem esse propósito. E esse propósito de governança global deles, Carlos, é justamente para, vamos dizer assim, para afrontar o Ocidente. Porque nós estamos vendo hoje, nitidamente, Carlos, uma disputa, né, entre o Oriente e o Ocidente, né? E isso sempre vai acontecer até ocorrer esse propósito global da unificação do governo. E, obviamente, para afrontar os Estados Unidos, né? Porque eles têm dificuldade com essa situação de derrubar o dólar, de implementar um modelo de uma moeda independente do dólar. Se eles estão tendo essa dificuldade, como é que eles vão conseguir, então, encabeçar o BRICS no propósito da governança global deles? Vou passar a palavra agora para você comentar. Fique à vontade. Exatamente, né? Essa questão do BRICS, da moeda, que eles já vinha sendo colocado já há muito tempo, isso já é um projeto de muito tempo, né? Não é um projeto da agora, esse projeto já começou lá em 2002, eu acho que 2004, 2005, mais ou menos, esse projeto começou, né? Esse projeto já estava para ser colocado, só que, infelizmente, o Lula não conseguiu colocar, né? Mas esse projeto sempre existiu de colocar a moeda do BRICS, né? Conforme foi crescendo o BRICS, essa questão do BRICS e outros países também foram abrigando o BRICS, aí já começaram aí a criar essa moeda, né? Só que, infelizmente, o projeto deles, com o avanço de outros países, né? Com o avanço até mesmo da própria, pode dizer, assim, da própria direita, eles acabaram desistindo, né, desse projeto aí da moeda do BRICS. Mas ainda esse projeto ainda continua, né? A gente sabe que existe uma liderança muito grande, que é chamada hoje de Fórum de São Paulo, né? Onde o Fórum de São Paulo tem ligações de diversos continentes e diversas pessoas ilícitas, digamos assim, vamos chamar assim, para não complicar mais a situação, né, do nosso canal, mas pessoas ilícitas, né, pessoas que não deveriam, né, a gente nem colocar aqui. Então existe esse processo todo através do Foro de São Paulo, né? Então, através disso, eles sempre criaram esse projeto da moeda, e eles querem colocar esse projeto, né? Mas hoje eu vejo que é muito mais difícil, porque eles precisam ter o apoio dos Estados Unidos para conseguir colocar, e os Estados Unidos não vai aceitar esse tipo de moeda, né? Então, esse problema que eles estão enfrentando hoje para colocar a moeda do BRICS é muito mais complicado, porque hoje a gente tem, se o Trump tivesse perdido, aí sim, eles conseguiriam colocar essa moeda do BRICS, e aí seria mais um fator nessa questão da nova ordem mundial também, que faz parte de todo esse processo. Mas hoje eu vejo que, Então, pelo uma todo esse coisa para se processo... frisar, uma coisa que eu vou frisar aqui, primeiro começando, né, o Lula ele ainda continua querendo implementar a moeda do E daí BRICS, né, continua. ele tem essa ideia. Eles queriam um modelo também de uma unificação da América Latina com uma pátria grande, né, eles sempre tinham
essa intenção, né? E Esses ainda querem esse apoiadores aí. projeto, né? Esse projeto É não morreu, ainda querem isso ainda. uma democracia relativa. Então, o que que eles querem? Eles querem uma independência do dólar, né? Eles querem um modelo de governança, Comissão da América Latina, associando a esses países aí que cabeçam o BRICS para poder se associar. Só que não é fácil assim, né? Eles pegarem moeda independente do dólar, porque tem essas questões de taxações, né? Tem todo esse controle comercial, né? Toda essa disputa também para não se empenharem nisso, né? Por parte do imperialismo americano, que ainda mantém sua soberania. Lembrando que a China ela tem a sua articulação, né? Associando aí ao sistema ideológico na política do país, vários países, alguns países da América Latina, principalmente no Brasil, né? Onde tem governos que apoiam ali essa ideologia, né? Isso é um tanto perigoso porque tais segmentos concernentes a essas ideologias estão sendo progressivamente, né, em etapas, sendo aplicados, começando, né, nessa questão do que tange a liberdade. E isso é muito comprometedor e é perigoso, né, entrando num abismo aí, ideológico severo, né, e se continuar assim, nós podemos ter aí o Brasil da China 2.0. Né? Eu volto a falar, o país está entrando num abismo ideológico, tá? Concernente a isto. Os que estão acordados, espertos, percebem que realmente está sendo criado ali, né? Está sendo preparado, e não é de hoje, né? Que essa aparelhagem ideológica de esquerda vem sendo aprimorada, né? Que eles idealizam ali todo esse regime, até dos outros de outrora, que eles querem implementar cada vez mais um modelo socialismo mais severo, né? Inclusive, isso é tanto perigoso, né? Para vamos dizer assim, não vou falar soberania brasileira, porque a soberania brasileira está entregue, foi afetada, né? As Forças Armadas aí fracas, né? Mas eu vou dizer nessa questão do que tange a, a democracia, né? Que ainda é afetada, a pessoa tem uma certa liberdade, né? Mas tem um limite, tais regras, né? Nós acompanhamos aí essas, esses comprometimentos aí que muitos aí articuladores de vozes aí a, conclamando, né, aos seus direitos, manifestar suas opiniões aí concernente à política e etc., né? Tem submetido e tem sofrido tais punições. Como cidadão brasileiro, eu realmente fico estarrecido, né, por estar presenciando isto no Brasil, né, essa afronta ideológica, tá, de uma ideologia chinesa, aqueles que apoiam, né, e realmente nós estamos aqui manifestando nossas opiniões, né, concernente a isto, porque eu acho que quanto mais as coisas vão sendo transparecidas, vão sendo claras, né? Muitos vão abrindo os olhos e vão percebendo que eles estão sendo vítimas de uma manipulação psicológica, né? Entendeu? E essa manipulação psicológica tem feito ali, dentro da sociedade, através de uma engenharia social impulsionada, impedindo que as pessoas venham usar a sua capacidade de discernimento, o questionamento. Elas passam a ser divididas, né? E dependendo dessas informações, e isso vai sendo doutrinado, já fazendo elas serem doutrinadas e agindo assim, né? Passou a palavra aí, Carlos. Exatamente, Jairo. Hoje a gente está passando por um momento bem decisivo, né? É um momento bem decisivo do nosso país, né? Diante de todas as situações que estão acontecendo hoje, essa forma ideológica que estamos sendo obrigados a conviver, né, com isso, né? Porque a gente já sabia, mas está sendo muito pior do que a gente imaginava, né? Então essa realidade de hoje está sendo muito pior do que a gente poderia até imaginar que poderia acontecer. A gente imaginava que seria
assim, mas não seria tão assim. As coisas estão passando muito rápido. Está acontecendo tudo muito rápido, né? Está sendo assim, muito com uma rapidez tão muito grande que a gente nem sabe se a gente vai conseguir mudar esse cenário, né? Ou seja, as coisas estão acontecendo tão rápido que a gente nem sabe se vai conseguir reverter tudo que está acontecendo hoje. Mas o fato é que a gente precisa cada vez mais, né, conhecer essa verdade, passar essa verdade para as pessoas, né, para que as pessoas possam entender e realmente entender o que está acontecendo. Muitas pessoas hoje já entendem, né? Muita gente hoje, pelo menos uma parte da sociedade hoje já conseguiu entender o que está acontecendo. Mas uma parcela bem pequena da sociedade ainda não entendeu. Ou seja, e essa parcela da sociedade que ainda não entendeu, cada vez mais ela vai começar a ver coisas que ela não vai conseguir entender, né? Exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Então a gente precisa tentar mostrar isso para essas pessoas, da realidade que a gente está enfrentando hoje, para que ela possa se preparar, né? Porque isso vai continuar e vai ser muito pior, né? O que pode acontecer também, né? Não é algo que é passageiro, porque o que está acontecendo hoje é muito grave e vai piorar cada vez mais, né? A gente pode perder até isso aqui, né, lá na frente. Então essa é a realidade que a gente pode encontrar no dia de hoje. Exatamente. Outra coisa importante, né, vamos darmos seguimento. Essa operação psicológica, né, ela é algo tão potencializado, ele isso já foi preparado, isso aí não é agora, é de anos e anos, né? Eles vêm preparando a mente das pessoas, que essas ideologias, né, essa doutrinação, e agora mais do que nunca essa operação psicológica criam narrativa para que as pessoas peguem essa isca, achando que é aquele entendimento, né, ou é o correto a se pensar, e elas acabam sendo doutrinadas, né? E isso envolve aí, infelizmente, as crianças hoje, adolescentes, hoje os adultos passaram por esse processo na infância, adolescência. Hoje as ideologias estão invadindo as escolas e faculdades, né? Voltando a falar sobre isso que é muito importante. A sociedade está sendo impactada progressivamente com tais ideologias, as pessoas divididas, né? Porque todos têm o direito de ouvir o que querem e pensarem dentro dessa normativa ou seja, nessa questão do segmento ideológico. Mas só que o triste, Carlos, é as pessoas deixarem o seu questionamento de lado, né? Que é algo muito importante para que as pessoas ponham em prática, uma ferramenta crucial para as pessoas elas ficarem ali, observar, né, as informações, os fatos e tirar suas próprias conclusões, se realmente vão aceitar que isso venha, né, ali permitir pensar com assim ou agir assim, né, e muitos deixam de lado isso. Outros até estão com os olhos abertos, né? E a tendência é isso aumentar. Logo, eu defino que a maioria hoje, enquanto nós temos pouco tempo, que eu não sei até quando vamos ter, com essas profecias todas se cumprindo, mas quantas crianças hoje, ou adolescentes, vão se tornar adultos servis? Porque outrora, os responsáveis, né, por esse processo ideológico de modificação na estrutura do ensino nas escolas, da UNEC, né? O problema não é só isso, né, Jairo? Hoje a gente vê advogados, né, que hoje tem essa parte da ideologia, aprende essa ideologia nas faculdades, né? A gente vê totalmente isso. Provas que não deveriam nem ser colocado, né, dentro da faculdade também, provas totalmente ideológicas. Eu vi eu acho que foi o ano passado, no Enem, colocaram uma matéria justamente falando totalmente ideológica, né? E a pessoa tinha que responder também totalmente ideológico ali. Então, isso hoje está sendo colocado nas faculdades, nas escolas, até mesmo no próprio Enem, né? Está tendo isso. Então, quando a pessoa vai se formar hoje, numa faculdade, vai se formar hoje para ser
um advogado, para ser qualquer coisa que ela quer ser hoje no futuro, ela hoje vai ter que passar por toda essa ideologia. E como é que essa pessoa vai sobreviver lá na frente? Se ela tem que enfrentar também a ideologia. Hoje está muito mais complicado essas Exatamente. pessoas enfrentarem isso. Exatamente. Então, em meio a isso tudo, as pessoas elas passam a ser doutrinadas, né? E vão deixando seu Exatamente. questionamento de lado. Porque o ser humano, ele já tem tendência, Carlos, naturalmente, a buscar novidade, por natureza, né? O ser humano, ele já nasce com esse instinto, isso é psicológico, de buscar novidade, né? Porém, entretanto, todavia, nem toda a novidade é benéfica. E agora, o que está invadindo agora a sociedade, por estar instigando mais a buscar essas novidades, é o elemento tecnológico. O elemento tecnológico tem feito as pessoas se tornarem cada vez mais passivas, né, em relação aos mesmos. Vou dar uma definição aqui bem clara. O aparelho que você usa, o celular, né, a internet, logo, outrora, quando estava chegando a internet no Brasil, eu já estava cogitando, né, sobre as informações da televisão, que a pessoa tinha que filtrar, e estava informando algumas pessoas sobre as possíveis informações e doutrinações da internet que viria. Pois bem, mas eu também acrescentava o seguinte, vai ser importante para tais informações, porém, no meio dessas informações, assim como o mundo, né, vai estar ali em sua casa, vai ter outras informações que vão te manipular, te controlar, né? Então vão te persuadir. Então tem que haver essa filtragem, que é o questionamento que nós temos. Então o ser humano, por estar passivo a certas situações, ele tem um estilo de buscar novidade, né? Ele vai se sentir confortável naquilo que vai lhe produzir uma certa dopamina. Só que hoje as pessoas estão buscando dopamina de forma errada, é uma outra situação que poderia até falar aqui ou depois, para não confundir. Mas que, através da tecnologia, as pessoas vão ficando passivas. Elas vão deixar de exercitar certas áreas do cérebro para fazer cálculos, já utilizando o aparelho para fazer cálculo por ela. Até aí tudo bem, mas é rápido, a pessoa está trabalhando, tudo bem. Só que, ao menos, ela poder se esforçar também, o seu cérebro, né, para poder manter ali o seu ritmo, o seu exercitar da parte do cérebro ali que é importante. E a E pessoa hoje vai ficando também, né, passiva Jair? A nisso. pessoa hoje vai fazer um trabalho de dificuldade, a pessoa vai ali e faz um GPchat. O GPchat já mostra todos os detalhes ali do trabalho, a pessoa leva ali como um trabalho também, né? A pessoa vai lá, pesquisa o que ela quer, bota ali o que ela quer, o GPchat mostra tudo para ela, em vez de pesquisar, de buscar. Hoje em dia você não faz mais isso, né? Antigamente, quando a gente estudava, eu lembro que eu fiz várias pesquisas, né? Eu pesquisava, eu ia lá na internet, buscava, né, alguns textos, reinterpretava ali o texto, né? Hoje não se faz mais isso, né? Exatamente. Então, o que acontece? O algoritmo, né, da IA, ela vai ser praticamente infalível, né? Aprimoramento Exato. tem certas falhas, então vai ser mais certeiro. Isso aí vai ser eficiente para empresas, vários cálculos aí, vão trazer isso para a parte jurídica, mais aprimoramento na medicina, embora já tenha robôs que fazem cirurgia, vão trazer mais para a medicina. Só que tem Exato. uma diferença que sempre vai prevalecer em relação ao humano. Nós humanos nós temos um sexto sentido, nós temos uma intuição. Quando nós exercitamos essa capacidade mental, né, onde tais informações vai depender da sua intuição também, você passa a usar as ferramentas primordiais desses sentidos que nós temos, né? A intuição ela é dada por Deus, o Todo-Poderoso. Nós temos o espírito, o intelecto, nós temos a alma, que é o centro das emoções, né? A alma é a emoção. O que eu estou falando com você aqui, eu estou usando o intelecto, certo? É o senso de razão, de raciocínio. Só que nós temos também, além dessa máquina que a gente pouco ainda exercita, que é brilhante, que é o nosso cérebro,
nós temos a intuição. E isso traz esse diferencial em relação, né, a um processo, um mecanismo de inteligente artificial, mas que não usa intuição. Ele usa os algoritmos, né, certeiros, mas não tem o sentimento. Não tem o sentimento. Isso, vou deixar bem claro isso. Então, esse avanço, as pessoas sendo cada vez mais acomodadas, elas vão deixando sua capacidade de raciocinar, de buscar uma intuição, né? Vão estacionadas, estão sendo estacionadas. Então, em meio a isto, as informações geradas fora, que são ideológicas, são específicas para trabalhar a mente das pessoas, né, com uma operação psicológica, elas vão estabelecer dessas informações e vão passar a serem doutrinadas, né, concernentes a isso, né? Você vê que na geopolítica, quantas informações nós estamos tendo, né, na questão geopolítica? Só que nesses parâmetros todos, há uma operação psicológica também sendo submetida. E qual é o veículo? Preste atenção, pessoal. Qual é o veículo que nos traz as informações e que, através dessas informações, muitas pessoas ficam passivas e se entregam ali sem ao menos cogitarem? É a mídia. A mídia ela é um veículo que ela faz esse intermédio com, né, vamos dizer assim, um preparo já pré-elaborado, né? Tem toda uma etapa, um controle por detrás, que usa a mídia como veículo de informação, mas que não garante realmente que aquela informação ali está de acordo. Porque no meio disso tudo existe uma operação psicológica, né? Exemplo, as guerras que estão ocorrendo hoje têm um propósito, têm um negócio. E o que está por trás disso? São os poderosos. A guerra é um negócio, né? Quem morre são os inocentes. Correto? Mas muitos percebem que isso tudo é um cenário, é um jogo que está envolvido, que está sendo articulado. Certo? Tem muito negócio envolvido nisto. Embora nós observamos claramente que a ideologia, né, do Irã, por exemplo, é uma ideologia teocrática, né, perigosa no mundo, mais perigosa do mundo. Nós sabemos disso. Só que o que está sendo desenhado, o que está nos bastidores, se você não buscar uma intuição, que é a forma de você analisar os fatos, observar, cogitar, e da sua melhor maneira você construir uma ideia, é melhor você estar, né, apto a isto, passivo a isso, do que você estar ali se entregando a narrativas e deixando as informações te assegurarem que são exatamente aquelas que estão sendo entregues a você. Entende? É uma outra situação diferente nesse cenário todo. Eu observo, Carlos, as informações diversas sobre geopolítica, né? A gente vai comentar daqui a pouco. Todas as opiniões aqui, eu confesso para você, eu respeito todas as opiniões, todos os canais que eu tenho visto também. Eu observo, embora tenha uns que eu não concordo, eu respeito. Que a pessoa, né, ela tem a maneira de expressar, né? A gente vai sentir falta quando o ciclo se fechar e as pessoas não tiverem mais as opiniões, né? Aqueles que vêm criticando uns aos outros na rede por coisas fúteis vão se surpreender quando não tiverem mais liberdade. O quão estavam perdendo tempo. O quão estava perdendo tempo, né? Em vez de seguirem à frente, respeitar a opinião do outro, mas ficam criticando. Existe assim, ó, lamentavelmente, né? Sem contar com esses infiltrados que ficam também aí, infiltrados a serviço dessas ideologias aí de fora. Infiltrados na rede que estão a servir dessas ideologias de fora. Então, o quão é importante, nós temos essa liberdade de eu penso, logo existo, nós manifestamos a nossa opinião com base nos fatos. É claro que tem críticas, Carlos, que são construtivas, né? Você vê que são pessoas que existem criando narrativas e manipuladoras, né, para o engano,
em relação às pessoas. Então, quando essas pessoas passam por uma revisão, uma análise, e logo é manifestado suas opiniões ali contraditórias, né, conclamam em relação a isso, é claro que é algo que a pessoa está alertando, né? Isso aí eu sou a favor, alertar sobre tais informações até perigosas, corruptas, né, que a gente vê por aí. Mas em meio a isso tudo, dentro dessas informações aí concernentes à geopolítica e demais, o exemplo claro é de que ninguém sabe ao certo que foi totalmente estabilizado os projetos nucleares do Irã, por mais que foi atacado, certo? A pessoa, eu acredito que foi atacada, mas eu não tenho certeza que foi estabilizado. Eu acredito que o Irã vai continuar querendo seus projetos. Se aceitar a paz, vai ser temporário, até porque esse falso acordo de paz que nós vamos ter futuro depois, eles vão querer destruir Israel, né? Isso é as profecias, não sou eu. Então você junta um fato com o outro. Só que essas narrativas, em meio a tudo isso, vão continuar sendo desenvolvidas. Então, além da mídia, além de tais informações que você recebe, você tem que usar a sua intuição. Entendeu? Você tem que usar a sua intuição para poder ver os fatos em relação ao outro e ver se você está preso a uma narrativa, se você está sendo vítima de uma operação psicológica, né? Porque isso aí é implementado, faz parte de uma engenharia social, ou se você está livre para poder pensar e articular suas opiniões, né? Fora da caixa, né? Fora da caixa formal de informações. Eu passo a palavra aí para você. Entendi. Enquanto você... Tá aí o som. Voltou. Voltou? Não, eu passo a palavra aí, enquanto eu vou passar algumas notícias aqui daqui a pouco. E a gente vai falar um pouco Exatamente. Eu acredito que o Irã não vai ceder por enquanto, ele vai dar uma camada aí de paz, né? Ele vai tentar ali segurar um pouquinho, porque é interessante para eles essa guerra, eles precisam dessa guerra, né? Por questões até mesmo comerciais e questões também até mesmo do próprio projeto deles, que é o projeto de urânio, né? Eles precisam dessa guerra. Então eu acredito que eles não vão parar, eles vão ceder um pouquinho, deixar aquela falsa paz, digamos assim, né? Para continuar depois, para depois eles vierem com muito mais agressividade e tentar aí conseguir os seus objetivos. Mas eu acredito que esse tempo que eles vão dar são muito pequenos. Eles vão continuar planejando aí, até mesmo atacar Israel, né? Porque, como eu tenho dito, o objetivo deles em atacar Israel é acabar com o cristianismo de Israel. Porque Israel ainda tem uma camada cristã. A parte cristã de Israel, né, ali, Jerusalém, enfim, uma série de fatores. Né? Então, eles pretendem acabar com o cristianismo. Porque a religião deles é totalmente diferente da religião cristã. Né? Eles acreditam num Deus Alá. Né? Então, eles pensam de uma forma diferente e eles acreditam que fazendo essa maldade toda, matando crianças, degolando crianças e uma série de fatores, eles estão fazendo algo por Deus. É mais ou menos isso que eles pensam. E outra coisa né? importante também a frisar, depois eu vou dar a notícia aqui, começar com a notícia, é que é óbvio que o Irã, essa ideologia, né, essa religião deles lá, eles visam manter o imperialismo, né, soberano do Irã, destruindo Israel e os Estados Unidos. Manter esse imperialismo na terra. Né? Então, esse segmento ideológico vai continuar, embora tenha aqueles revoltos, dissidentes, aqueles que estão realmente contrariando isto, né, que estão vendo o quão venenoso está sendo para suas mentes, e foram punidos lá, né? Então estão fazendo uma espécie de... Já fez, não é de hoje, né? Esses análises aí para descobrir essas pessoas que estão apoiando lá dentro do Irã, esses revoltos lá, né? Está criando-se uma paranoia lá em relação a essas pessoas que eles descobriram que estão querendo contrariar o sistema ideológico do Irã, né?
estão sendo influenciados para isso, né? Porque tem pessoas lá que não concordam com isso, tá? Outros ativos que estão lutando para combater ou enfrentar, ainda que custe as suas vidas, e outros que estão ali passivos ali, não concordam, mas estão na sua, quietos, né? É triste saber que certos membros do governo do Brasil apoiam, né, o sistema teocrático, né, do Irã, né? Engraçado que eles, muitos se perdem numa narrativa, cara, ou não percebem que lá no Irã, eles matam o homossexual. Eles Também. matam. E governos aqui que apoiam, mas lá eles apoiam o sistema, um regime assim, né? Agora, vou deixar claro o seguinte: E também, né, já todo eles financiam país. pessoas aqui no Brasil também. Existem políticos aqui no Brasil que são financiados pelo Irã. Né? Eles financiam pessoas que defendem ele hoje em dia, né, que pessoas que defendem o Irã, são financiados justamente pelo Irã. Agora, outra coisa importante é que lá são assim, né? E eles defendem isso. Então, nós temos o país ao sul do Líbano, né? A, o Israel espiritual, nós temos o Israel físico, que em 1948, né, se desenvolveu ali o Israel sionista, né? Se você for olhar no Apocalipse 2, 3 e 3, 9, repito, 2, 3 e 3, 9, vocês vão ler lá o Apocalipse, leia essa parte, vocês vão entender que diz o seguinte: aqueles que se dizem não são, que são da sinagoga de Satanás. Então há uma mistura, porque a Escritura diz o seguinte: que somente os remanescentes serão salvos, ainda que seja como a areia do mar, somente os remanescentes. Então, há uma mistura, né, onde, eu digo em outras palavras, que nós temos poder contínuo, existente, ativo, até na geopolítica, os moldes dos acontecimentos envolvendo guerras e domínio e financeiro e até dentro dos Estados Unidos, articulados por certos poderosos, né? Com essa definição, entende? Onde há uma mistura, ou os que se dizem. Em outras palavras, que vocês vão observar, nós podemos ser muito claros aqui. Então, é evidente que não só tem a questão focado a Deus lá no país ao sul do Líbano. Nós temos também aqueles que contrariam o Todo-Poderoso, tá? Que repudiam ele, tá? E tem um segmento ideológico religioso totalmente diferente. Mas, se a gente for comparar Israel com o Irã, não tem comparação. A pessoa ainda tem a liberdade lá. Embora, tem lugares aí, país aí ao sul do Líbano e tal, não posso ser claro, né? Que quando vai cristão é Exato. cuspido. É cuspido. Aqueles que odeiam a palavra do Todo-Poderoso cospem naqueles cristãos ali. E está no lugar que o pessoal fala, não, todo mundo é de Deus. Mas tem uma ideologia diferente. Tem aqueles que são centrados, respeitam, né? Mas tem aqueles outros não. Entendeu? Boa noite, você está chegando aí, fica à vontade. Então, no meio disso tudo, nós temos ali um segmento ideológico, doutrinatório, onde às vezes vai na contramão dos preceitos do Criador. Leia 2,3 e 3,9, vocês vão entender o que eu estou falando, pessoal. Apocalipse 2,3 e 3,9. Mas o povo padece por falta de conhecimento. Né? Por quê? Porque se pegar o fato com base, eu acredito 100% na Bíblia, eu acredito. E eu vejo isso acontecer, fazer uma comparação, eu uso a minha intuição, nós estamos falando agora, então você vê um fato com o outro. Né? Então, eu não pude ser muito claro, pessoal, porque é difícil. Ainda mais esses assuntos aí, certo? Mas tem aqueles que Exatamente. buscam o próprio Satanás mesmo, entendeu? E ficam com roupão preto logo.
para não botar um chapéuzão do tamanho daqui, 2 metros de chapéu. Então tem que ter, entendeu? Mas tem aqueles que são realmente centrados. Então, quem que vai preparar, presta atenção, quem vai preparar o terreno? Quem que vai construir lá o terceiro templo? Aquele terceiro templo lá em Israel vai ser construído. E eles vão afrontar quem? Quando os muçulmanos vão ficar com raiva, irado, muita raiva. Por quê? Porque vai ter que destruir as mesquitas que estão lá. Já estão se falando sobre a construção. Já tem o projeto. Já tem aquelas novilhas vermelhas lá, né, que foram praticamente manipuladas no laboratório. Parece que veio dos Estados Unidos, no lugar dos Estados Unidos. Eles estão querendo sacrificar a novilha vermelha para poder fazer todo esse ritual para construir o terceiro templo. Certo? E quem vai se assentar lá no terceiro templo? Quem que vai aparecer e vai ser um líder carismático? Vai ser muito mais simpático do que o Trump, vai ser muito mais do que esses aí que vocês acharam que é o anticristo, que eu respeito a tua opinião. Vai ser o anticristo que vai se assentar lá. E quem que vai preparar isso? Vai ser pessoa das... Vai ser quem? Quem que vai preparar? Vai ser aqueles que estão lá, que estão nesse propósito, que estão numa ideologia segmentada de acordo com a natureza, a forma deles pensarem, que estão recebendo essas, né, essas ideias, estão agindo assim. Em outras palavras, posso ser claro. Eles vão preparar isto, pessoal. Eles vão preparar isto. Vai ser agora, ou não sei, mas vai construir, vai aparecer. Você acreditando ou não, vai acontecer. Então, o que está acontecendo hoje na geopolítica, Carlos, é a bússola, lá em Israel, é a bússola primordial, tá, dos acontecimentos proféticos que você vai estar acompanhando. É a bússola. Ele não é o anticristo, né? Ele é uma representação, tipo de... É um tipo de representação. Né? Ele não é o anticristo ainda, né? O Macron, ele tem uma liderança totalmente de esquerda. Ele é de esquerda. Ele faz os projetos... Ele tem um projeto muito grande na França, né? Ele destrói praticamente a França, mas ele não é anticristo. Né? Ele não representa ainda o anticristo. Falavam que o Macron era o anticristo balela pura. É severio. Exatamente, ele não é o anticristo, né? Ele é uma representação como se fosse o anticristo, mas ele não é o anticristo, não. Isso aí é balela mesmo. Realmente falaram beleza sobre isso. Agora é claro que eu vou dar sentido à questão. Todos eles têm uma representação do anticristo, né? Mas sim, a gente não sabe quem será realmente, quem vai falar realmente sobre o anticristo. Né? O absoluto, mas a gente precisa estar atento a tudo isso, porque pode ser até mesmo, pode ser qualquer um desses daí, até mesmo Macron ou qualquer outro desses, que pode ser uma representação, né, do anticristo. Olha só, a minha opinião, o anticristo é aquele que vem antes, depois, aquele que quer ultrapassar, né, que quer substituir. Eu digo, por que existem vários anticristos? Assim como apareceu, parece que na Alemanha, outro que se diz Jesus, o outro que se diz. Como também chamaram o Trump, né? Não, só vou concluir, para não perder o raciocínio. Peraí, por favor. Peraí, por favor. Senão dois falar fica difícil. Veja bem. Por quê? Existem vários anticristos. É simples. Aqueles que manifestam uma opinião, seguem uma ideologia na contramão dos preceitos do Criador, aqueles que seguem uma ideologia satânica, né? Ou daqueles construtores, né, que na outrora se rejeitaram a pedra angular de esquina, que é o eterno, e hoje eles atuam, são os construtores que estão no poder aí por detrás, né, os aventais, aqueles ideologicamente que vê o próprio Satanás como Lúcifer de luz, anjo de luz e tal, tudo que é depositado ali, uma crença, né, é uma manifestação, uma busca religiosa que vai na contramão do eterno, a pessoa passa a ser anticristo. Por quê? Porque ela passa a agir de acordo com aquela doutrina. E quando envolve certos comportamentos, né,
Aí, quando a pessoa é ativa, é muito pior ainda, né? Porque que participa de certos eventos, certas ações aí, aí pronto. Aí, quando envolve ritual, aí, entendeu? Então, é claro que esses homens aí, eles têm por detrás dele um poder articulado, cujo propósito, eles firmaram uma agenda. E esses homens que estão por detrás deles, eles são o quê? É o iluminismo, é aquela coisa da pirâmide. Vamos dominar, vamos controlar. Né? E o que está acontecendo com esses países aí que repudiaram os cristãos, ainda repudiam, né? Que outrora era muito cristão. Hoje tem lá, na França. Até sofre, mas não tem tanto como outrora. Quem? Que eles manipularam isso na Europa, né? Tinha muito mais cristão, né? Mas ainda tem. Me corrija se eu estiver errado. Mas o que está acontecendo com esses países da Europa? O que está acontecendo com esses países da Europa? O que afetou esses países da Europa? Simples, cara. O que afetou foi um plano já elaborado para causar Vocês viram desestabilidade a social e reunião de étnica. Big não sei o que é isso. Sim, sim, a reunião dos Bilderberg, né? Ah, Deixa eu ver aqui. da Agora ficou branco Suécia, aqui. né? Foi na Suécia. Aí eu fiquei sabendo sobre isso também. Então, o que acontece? As portas fechadas, né? Essas reuniões, os planos aí que envolvem ali essa agenda. Então, Exato. o que bombardeou, o que afetou, estabilizando cada vez mais a Europa? É o multiculturalismo. O multiculturalismo tem gerado uma desestabilidade social na Europa. A França foi bombardeada com isso. Se passasse alguns anos, você vai ver pessoas lá misturadas, né? Muçulmano, né? E vai diminuir. Vai ter mais essas pessoas estrangeiras do que os próprios franceses, se continuar assim. Vê como é que está a França lá, pessoal. Eu não fui lá, mas relatos, pessoas que foram, pesquisadores, imagem. Vê o que está acontecendo nos outros lugares da Europa aí. Eles estão adentrando na Itália, agora também na Inglaterra. Portugal também, agora recentemente, lugares de Portugal lá, pessoas lá manifestando, patriotas lá manifestando, repudiando, revoltados com essas afrontas lá de certos muçulmanos, pessoas que estavam lá, ainda grupos diferentes, né, em brigas. Certo? E isso chama-se um plano. Um plano, uma agenda que foi implementada propositalmente para estabilizar e ocorrer essa mudança étnica. Um plano Callard, certo? Plano Callard. Então, isto foi propositalmente elaborado. Simples. A Europa, ela passou a ser enfraquecida com vários fatores concernentes a isso tudo. Entende? Passou a Voltando à questão desses países, né? Como o nosso Seven TV Futebol, né, tava falando, né? A gente sabe também que muitos desses, né, que representam hoje o certo país, como o Macron, o próprio presidente do país, né? Que a gente pode estar comentando muito sobre o nome, mas tem uma representação realmente do anticristo e da questão mesmo do próprio anticristo, né? Então a gente pode falar que realmente essas pessoas têm um caminho para o anticristo, né? É claro que todas essas pessoas que têm uma representação do anticristo não significa que eles serão chamados de anticristo lá na frente, né? Isso não significa, né? Mas pode ser que seja um deles. A gente ainda não sabe quem será o anticristo, né? Porque a Bíblia diz que vai aparecer uma pessoa, né? A Bíblia, quem lê a Bíblia sabe que vai aparecer uma pessoa se dizendo ser de Deus, digamos assim, falando em nome de Deus, falando a língua de Deus,
e vai aí ser representação do anticristo, né? Se a gente puder ler, eu não sei eu não estou lembrando agora qual é o versículo, se o Jair souber aí, mas existe realmente essa passagem que fala justamente sobre isso. Então, é, a gente precisa entender que essas pessoas que estão sendo qualificadas como anticristo, até para o próprio Bolsonaro, né, tem uma representação muito grande. E cada vez mais que essas pessoas têm uma representação ou de um lado, ou um lado C, ou um lado B, né, acaba gerando esse tipo de conflito e gerando esse tipo de situação também. Então, cada vez mais que surgem pessoas com esse nome, ou pessoa que tem um grande potencial, né, que chama o povo, que fala através do povo, né, isso também acaba gerando também esse tipo de situações. Então, é preciso de tomar muito cuidado, né, porque a gente pode cair num precipício, falando dessa forma também. Caiu o som já. Exatamente, o que acontece? Tinha fechado aqui. As pessoas vão desejar, né? As pessoas hoje estão passivas também na busca de alguém que venha poder confortar. Você vê que o aumento hoje das religiões está aumentando muito, né? E certas religiões ali que atende a pessoas às vezes nesse momento de tristeza e tal, elas se apegam. Então imagina quando vier uma turbulência, quando as pessoas desejarem que apareça um salvador para elas. Um desespero tamanho, onde a tecnologia ela se caminham para se associar, né, a besta que vai emergir do mar, junto com os seus apoiadores, né, o seu rei, o anticristo, e o falso profeta que estará em Roma, né? Que estava até comentando se esse aí era o falso profeta e tal. Eu falei, vamos observar, pessoal. Não adianta nós definirmos que é ou não é, né? Vamos observar os fatos. E aí, a tecnologia, em grande parte, vai estar a favor do sistema anticristo, o sistema anticristo que é esses que estão preparando o cenário, e o anticristo absoluto que virá. E as pessoas desejando esse salvador, vai haver curas, vai haver prodígios, né? Nós temos também o falso profeta e nós temos a imagem da besta. Nós temos a tecnologia que vai ser associada a isso tudo. Então, o líder carismático, que vai haver uma unificação governamental, né? Vai ser um líder, uma liderança política, vai trazer já resoluções, e muitos vão ser pegos de surpresa, porque muitos vão achar que é o próprio Jesus. E vai ser tão carismático que vai ser holofote, vai ser pessoas, não é ele, é ele, é ele. E aí vai ser apresentado o quê? Uma moeda unificada. Uma religião única. Deixa eu ler aqui o que o irmão está falando. Os números das religiosas vêm diminuindo rapidamente no Brasil. Ateísmo vem crescendo bastante de forma assustadora. Irmão, o que acontece? Tem pessoas que são ateus ali, mas uma certa parte, né? Só que outros já estão assim começando a buscar certas religiões, outras religiões aí na contramão do eterno, que eu não vou nem falar muito aqui, né? Para o pessoal vai interpretar que é ódio religioso, não é? É liberdade de expressão para todo mundo. E as pessoas estão cada vez mais passando por processos emocionais, espiritualmente falando, dependentes, estão cada vez mais depressivas, né? Então elas estão buscando certas novidades. Mas tem os ateus sim, eu não tiro sua razão, tem os ateus. Só que até os ateus eles sofrem, eles ficam dependendo de algo que venha poder confortar ali o seu sofrimento, né? Então, essas pessoas vão desejar um líder que vai aparecer, um Salvador, Também. e justamente nesse cenário elas vão depositar toda essa confiança nele. Não estou dizendo todos, né? Porque outros já estão com os olhos abertos e falam, não, esse aí é o anticristo. E aí vai ser implementado o quê? O modelo totalitário de uma moeda única, né? A pessoa vai ter que usar uma marca, eu acredito que assim como as escrituras dizem, o Apocalipse 13, que será a mão na testa, na mão direita e na testa, vai ser algo que vai estar marcando, embora vá ter um elemento tecnológico, e uma religião única que está sendo implementada.
Seria o cristão, seria associar o sistema católico com o Islã, ou seria as 7 leis de Noé que eles estão querendo criar? Entendeu? As 7 leis onde vai punir aquelas pessoas que adoram Deus como pessoas assim, vamos dizer assim, eles vão considerar essas pessoas, segundo, né, as informações, como idólatras. E vai controlar. Noé não criou 7 leis, mas se for implementado isto, seria essa religião. Mas vai ser uma religião única, certo? E aí vai ser implementado todo esse modelo totalitário. No começo, as pessoas vão achar que, poxa, eu já estou acostumado no digital, vai ser vantajoso para mim. Então, vai ser apresentado elas assim, doses homeopáticas, né, como é bom, como vai fazer bem. Vai chegar um estágio que as pessoas vão ser obrigadas, vão ser punidas. Quem for cristão, então, vão ser perseguido, né? Vão ser perseguidos, se vão ser enforcados, se for na guilhotina, mas vai ser algo assim realmente diabólico. Não no começo, certo? Não no começo. Por isso que muitos vão ser enganados e vão se entregar, né? Há uma governança Exatamente. global. Então, os governos que estão aí, os representantes, líderes, os líderes do governo, administradores de países que são subjugados por uma agenda, por poderosos por trás, também vem surgindo uma onda nacionalista bem perigosa também. Sim, é verdade. Então, irmãos, tivermos aí olhando aí, o que acontece? Essa implementação desse modelo totalitário, né, os governos que estão, os líderes de governo vão ser obrigados a entregar o governo ao anticristo. Eles vão ser obrigados a entregar. Vai ter aqueles que não vão querer, eu acredito que vai ter aqueles políticos, aqueles homens, não, isso aí não, eu estou fora, eu aprendi, eu vi a Bíblia aqui que não pode, é contra, eu vou sair fora. Né? Ah, mas fulano vai entregar. Você está no coração dele? Você sabe do futuro dele? Não sabe. Ah, mas o Trump vai entregar. Você está no coração dele? Você sabe se ele vai entregar? Ele pode pular fora e alguém querer pegar ele ou desistir. Porque no meio dessa agenda, Carlos, vão ser apresentadas a ele outras situações aí tenebrosas, misturadas. Claro que vai, cabe ele aceitar ou não, assim como quem que foi punido por falar para o povo o que eles queriam fazer? John F. Isso Kennedy. também, né? Tem John uma F. questão também Kennedy. que John você F. colocou aqui, Kennedy. questão da LGBT, né? Essa questão também é uma das coisas que tem crescido muito, até mesmo aqui no Brasil, através das novelas. Eu até comentei sobre isso ontem aqui, né? Essa questão também que vem crescendo muito, né? E isso é um dos fatores. Mas existe também o LGBT cristão, né? Existe o grupo, alguns grupos, né? Até mesmo nos Estados Unidos, no Brasil também já tem um grupo LGBT cristão, ou seja, tem pessoas do cristianismo que também faz parte do LGBT que não apoia o que o LGBT faz, né? Algumas coisas que eles fazem, algumas coisas lá que realmente a gente não pode nem comentar aqui. Então, tem isso também. Mas o que vem crescendo muito com relação à religião, por que as pessoas estão deixando hoje de praticar a religião? Porque hoje existe uma questão que vem crescendo muito no Brasil e no mundo, que é as ideologias. Né? Essas ideologias que vêm crescendo muito têm trazido pessoas e também o nível de depressão vem crescendo muito. A síndrome do pânico, doenças como a síndrome do pânico também vem crescendo muito. Outros tipos Tem de que dizer, sabe doenças que ele... também, outras situações também vêm crescendo muito. E isso vai fazendo com que a pessoa acabe se afastando da igreja ou da própria cristianismo. É claro que alguns acabam deixando ali mesmo a igreja por algum motivo,
né? Ou por algum outro motivo que aconteça na própria igreja, às vezes se revolta com Psicologia alguém ou BT. briga com alguém, acaba se afastando, mas isso é uma das questões que vem fazendo com que as pessoas se afastem um pouco mais da igreja e acabe deixando um pouco o cristianismo de lado, Sabe né? por Isso quê? também tem acontecido muito. Eu vou dar minha opinião. Porque a palavra, quem sou eu para passar por cima da palavra? Só que as pessoas elas querem trazer um comportamento, modificando a palavra, interpretando a favor delas, passando para outros, e aí passa da palavra, interpretação diferente. E aí quer agir ao contrário. Se a palavra diz que ali é sólido, ali é frio, não pode misturar, certo? Joio e trigo não pode misturar, então as pessoas estão fazendo uma mistura e querendo agir dessa forma. Estão criando um modismo, tá? Religioso, porque com Deus não é religião, Deus é além disso, né? Estão criando esse modismo, uma doutrina moldada através do pensamento humano do homem, né? Na contramão daquilo que realmente as escrituras traz como referência, que é o contrário. E aí gera essa discussão na sociedade para agradar muitos. Eles trazem essa ideia criada, né? Então passa a ser contraproducente dentro da moral, dentro da questão lógica e moral diante das escrituras, que ela deixa bem claro que se refere. É só examinar, né? A gente pode ser muito claro que é só examinar. Eu entendo muito bem que hoje tem aqueles que querem mudar os seus preceitos, desenvolvendo novos preceitos, novas ideias, interpretando a escritura diferente, estão criando ali uma religião. E aí o que vai acontecer? Muitos estão indo para o abismo sem perceber. E vai cair um atrás do Exatamente. outro. Sem contar com aqueles que se dizem o tal, apontam o dedo, né? E fala, não, os caras que estão falando na internet aí é maluco, é errado. Outros falam, não, aquele lá, por causa Eu de uso um, isso todo aqui mundo todo é dia. igual. Aí, Eu uso isso aqui todo dia. o orgulho, não, estou dando um exemplo, que por causa de um que erra, eles estão generalizando que todo mundo é assim. Aí o que acontece? Eles estão contaminados por um pensamento contraproducente e uma armadilha através do soberba. E aí eles acabam levando tombo, né? Então, o que acontece? O espírito do anticristo é o orgulho. Então, o orgulho está operando hoje cada vez mais. Mas, assim, o rapaz falou ChatGPT. Deixa eu ler a outra pergunta dele Ah, agora aqui. que eu entendi, pra mim era LGBT, mas é Não, o é chat GBT, né? ChatGPT. Sim, está crescendo muito. Hoje está sendo útil para trabalhos, né? Para novos projetos. Exatamente. Eu não sou contra isso. Eu só estava me referindo à pessoa ter anteriormente, antes de vir, É porque sobre a pessoa. tecnologia, né? Deixa eu só comentar um pouquinho, a questão da tecnologia é algo que vem crescendo cada vez mais, né? Até tecnologia robótica, né? Já existem robôs hoje que faz até a comida de casa. Lá nos Estados Unidos já tem, acho que é da Tesla, se eu não me engano, já tem um Uhum. robô que o próprio Elon Musk criou, né? Que faz ali comida, faz um monte de coisa. Ou seja, isso também é algo que vem crescendo na tecnologia. Hoje você tem um celular, daqui a pouco já tem outro, né? Daqui a pouco já cria um outro aparelho celular totalmente diferente, com mais memória, com um monte de coisa diferente. Então a tecnologia ela vem crescendo. E o ChatGPT é algo que vem crescendo também da mesma forma, né? Ele vem se desenvolvendo, né? Hoje em dia já tem quatro, tem dois da Google, né? Tem dois do Elon Musk e tem um da China, né? Que não sei nem se está funcionando ainda, mas parece que ainda está. Ou seja, acho que são cinco ou seis versões diferentes. Tem o da própria Microsoft também. Ou seja, hoje você pode criar também uma IA, né? Você pode criar também sua própria IA. Ou seja, hoje tem uma série de facilidades também através da tecnologia. Então isso vem crescendo cada vez mais e a tendência é crescer ainda mais, se tornar ainda mais de uma forma que
você possa fazer um monte de coisa, até mesmo vídeos, Só como a que gente tem, deixa hoje. exatamente. Só que tem um perigo no meio disso tudo. Tem o Quando perigo. até o Altman sabe disso, né? Criador do ChatGPT. E outro da Google também que falou que ia criar vida e tal. Segundo o pensamento dele, no meu ver, ele foi até mandado embora Por depois. enquanto, essa questão Só da concluir aqui o da raciocínio. vida Só humana, concluir. ele Peraí, ainda só não tem, concluir. né? Gato, Mas só pode concluir, ser por que no favor. futuro, tá. Só concluir. Se dois falar, ninguém vai entender nada. Então é o seguinte. Hoje, ela é uma ferramenta para agilizar essa situação de empresa, né? Projetos pessoais. Só que, na medida que ela está evoluindo, eles vão associar, já estão associando o ChatGPT com o sistema robótico, e aí vai adentrar a Revolução 4.0. Então, essa Revolução 4.0, ela vai rechaçar mais de 60% de empregos. Quem tiver desatualizado nessa questão sistemática, não estiver operando em algo na empresa, vai estar de fora. Por isso que o Elon Musk e os outros mais estavam falando sobre a renda básica universal, que eu não queria que fosse assim essa ideia, porque eles vão unificar todo mundo com essa renda básica, eles querem, né? Mas eles vão colocar regras no futuro. Eles quem? Os sucessores, né, que vão pegando a tecnologia. As pessoas vão estar igualitariamente na mesma renda, que eles querem Porque isso, porque eu não vai penso ter mais assim, emprego. que no futuro Não vai ter também mais pode ser que emprego. seja o trabalho seja totalmente tecnológico, né? No Isso futuro é as pessoas podem diabólico. trabalhar isso também. Isso é diabólico. Por quê? Porque muitas pessoas vão perder o emprego, a automação vai tomar conta, isso é um propósito. Gente, isso aí faz parte da agenda. Isso vai aumentar. Em 10 anos vai aumentar muito mais, milhões de humanoides aí, tá? Eles estão cada vez mais produzindo, as empresas da China, da, da, da Tesla e tal. E olha, muitos empregos aí vão ser rechaçados. É chamado Revolução 4.0. E não para por aí. E não para por aí. Não para por aí. O Fórum Econômico ele tem esse projeto da Agenda 2030, tá? Que você vai ser feliz sem ter nada. Ou seja, eles querem implementar um modelo tecnocrático, tecnológico ali, de controle em relação às pessoas, a favor da agenda deles. E é braço. Essa agenda deles é braço da nova ordem mundial. Ou seja, faz parte, é uma das colunas preparadas para a nova ordem mundial vindoura. Tá? Aí entrou o conselheiro tecnológico chamado Ivo Harari, que fala muito sobre os elementos tecnológicos, sobre o hackeamento do indivíduo. Segundo eles, informações que vieram agora, né, que foi soltas aí, eles já falaram outrora, e agora somando a essas, que a nuvem não é a nuvem do Todo-Poderoso, mas seria a nuvem da empresa deles que ia pegar e hackear o ser humano através de informações. Manipulando, pegando a informação do ser humano e depois trazer um novo modelo tecnológico daquele ser humano. Sem contar com tecnologias que eles chamaram também de humano 2.0. Que uma das reuniões ele falou o seguinte: se o humano não se atualizar, o humano 2.0 vai estar de fora, vai perder as vantagens, supostas vantagens, né? E aí seria o transhumanismo. E a filosofia pelo qual o ser humano vai ganhar, vai chegar a ser o próprio Deus. Olha só onde que eles estão querendo chegar. O ferro e o barro não vai combinar. Vai haver essa divergência, vai repelir. E esses elementos inorgânicos ao corpo orgânico, eles querem juntar o elemento inorgânico ao o sistema orgânico, que é o nosso corpo humano, com tecnologias, nanotecnologia. Você vê que agora saiu esse elemento nanotecnológico, né, no cérebro, né? Foi feito teste tudo da empresa do Elon Musk, né? E isso é só o começo. Para quê? Para eles unificar esse sistema e aí trazer o transhumanismo. Porque quando você usa elementos não tecnológicos no corpo, você passa a ser transhumano. Você só não é por causa do celular, porque o celular está fora. Você deixa o celular ali.
Mas no momento que você tiver o celular, assim como eles querem também, o representante do Fórum Econômico, um empresário diz o seguinte: em 10 anos a gente pode ter o celular no corpo. Aí sim vai ser transhumano. Você só não é transhumano com o celular quase que é porque você deixa o celular de lado. Mas se você tiver no seu corpo um elemento nanotecnológico, você é transhumano. Você passa a ter a associação de elementos tecnológicos inorgânicos ao seu corpo orgânico. E isso é muito sério. Eles querem modificar a estrutura humana para trazer um conceito tecnológico. E a vantagem disso, as supostas vantagens, é que as pessoas vão ter uma interconexão, né? Elas vão ter um raciocínio mais rápido de acordo com esses elementos tecnológicos na mente, o controle como tal, mas aí o preço que ela vai pagar, meu irmão, ela vai ser fantoche, vai ser controlada. Absolutamente. O preço a se pagar é este. Então, se ela vai chegar a um estágio absoluto a ponto de controlar dessa forma o ser humano, ninguém sabe. Mas eles vão avançar. Eu só não sei se vão avançar absolutamente como eles querem. Por quê? Porque vai chegar uma hora que o barro e o ferro não vai combinar. Vai gerar esse problema. E no meio disso tudo vem essa agenda toda da marca, né? Que pode ser justamente nessa intenção deles ser a tal marca, mas eu acredito nas escrituras que a pessoa vai receber na mão direita ou na testa o selo, algo, e ela vai ter algum elemento dentro dela. Certo? Se vão concluir tudo isto. Por quê? Porque o Eterno vai vir com tudo na sua justiça. Mas eles querem ser maior do que ele. Até um determinado ponto eles vão tentar fazer isto. Tecnologicamente vão conseguir. Mas é o transhumanismo. O transhumanismo. Certo? Tecnologias. O irmão Sérgio de Futebol diz o seguinte: o Brasil é um laboratório de globalistas. Você dá sua opinião aí, Carlos. Depois eu vou dar a minha. Passa a palavra. Com relação a essa questão do Brasil se tornar um laboratório, realmente o Brasil tem se tornado realmente um laboratório realmente. Né? Cada vez mais a gente vê que tudo está acontecendo no nosso país hoje, essa questão até mesmo do Marco Civil, né? Que é algo que e entre outros, prisões absurdas, né? Que a gente vê aí também, e solturas também de pessoas, né, que cometeram crimes no passado e hoje estão sendo soltas, ou seja, divisões de valores, né? Isso tem cada vez mais sendo frequente, e isso tudo é uma agenda, né? Isso tudo faz parte da nova ordem mundial, né? E também do Fórum São Paulo, né? Então todo esse processo todo a gente precisa entender que o Brasil também foi o caminho para tudo isso, né? E cada vez mais eles vão tentar criar mais projetos como esse para tentar banir a gente da mesmo daqui, né? Não pense você que a questão aí que eles vêm falando apenas de tirar o marco civil da internet ou a censura, eles vão continuar colocando projetos. Já ouvi falar que tem um projeto que acho que foi travado, acho que não passou, mas é um projeto bem sinistro também, que levaria até mesmo o pagamento de uma taxa de cada streamer, né? Ou seja, um projeto absurdo também que a esquerda estava colocando. Ou seja, isso também é fruto desse projeto também. Então, cada vez mais isso tem sido cada vez mais frequente com relação a isso. Bom, tem duas coisas para nós comentarmos, Carlos, antes da gente finalizar a live. Duas coisas importantes, né? Eu vou dar aqui a notícia também, fazer a notícia também. Estamos 1h19. Então é o seguinte. O Zika, olha só, o que nós tivemos no Brasil? Todo esse preparo, né? Todo esse experimento todo com as picadas aí, aquela coisa toda, né? Depois dessa fraudemia, dessa arma biológica aí, o que aconteceu? Muitas pessoas, não só no Brasil. Segundo, outrora, antes disso, nós tivemos aí Zika, né? Zika vírus aí, certo?
nós tivemos aquele problema de microcefalia. Então, muitas outras coisas que têm acontecido, é óbvio, faz do Brasil sim um laboratório. Por quê? Porque muitos, infelizmente, não pensam, caem numa narrativa. Né? Outros estão abrindo os olhos agora, estão abrindo, mas outros caem na narrativa. O sistema do governo entrega, não tem uma soberania. Né? Então, aqueles que não têm tempo de pesquisar ficam ouvindo certas mídias. Então, tudo isso aí passa a fazer parte de um processo de uma engenharia Sim, tem social. esse Né? projeto, sim. Esse projeto E o existe nome mesmo. da família para multis. Então, são coisas diabólicas que eles querem implementar. Isso, coisas diabólicas. E aí as pessoas, por essa engenharia social, por buscarem novidade, eu falei isso logo no meio da live, né, até antes, sobre as pessoas buscarem novidade. E justamente através de novidades, muitos vão se estacionar ali. E o que me deixa triste é saber que muitas crianças hoje, através de informações que muitos pais O projeto do negligenciam, Brasil, na vão ser. verdade, Deixa eu só ele concluir. é Só concluir. a Só mudança concluir. é você não ter mais chamar o pai nem mãe, né? Mais ou Então, menos as isso. crianças hoje vão ser De adultos mãe, servis né? amanhã Uma mais coisa assim, mas ainda. eu acho que Mais ainda. foi reprovado acho que pelo CCJ, se eu não me engano, mas ainda está em pauta ainda esse projeto. Pode ser que ainda coloquem esse projeto ainda, mas eu acredito que não passe. Eu acredito que não tenha nenhuma chance de passar. Então, um assunto importante: muitas crianças hoje vão ser adultos servis. Assim como outrora, eles programaram o ensino na conduta de informações que eles querem uma sociedade servil e não pensante, é a mesma ideia que prevalece. É através de um mecanismo, de um processo ideológico, de uma doutrinação, fazendo parte de uma engenharia social, que se procede. Se não tiver um acompanhamento mais preciso por parte dos pais, para assegurar as crianças, visando ali a desintoxicação de tais informações, elas estarão a merecer desse controle doutrinatório, estarão sendo apenas serviços, não pensantes. Hein? E isso é muito preocupante, porque nós vemos aí as pessoas na sociedade seguindo ideias sem o mesmo cogitarem. Né? Agora, vou dar notícia aqui, tá? Trump sobre o programa nuclear do Irã. Eu diria que está permanentemente atrasado se tivesse que fazer isso de novo. Poderiam muito bem começar em um local diferente, porque esse local está totalmente destruído. Segundo ele, foi destruído. Né? Eles poderiam começar, mas eu acho que teriam que começar em um local diferente. Não lá mais, que está destruído, segundo Trump. Mas se começarem, seria um problema. Não permitiríamos que isso acontecesse. Né? Segundo Trump, as informações do Donald Trump com relação lá. Lembrando que o Irã, a China manifestou agora recentemente que deu mais 300 bilhões para o Irã, mais ou menos 400 bilhões, né? E a China diz o seguinte, né? Segundo eles, olha, nós investimos no Irã, nós vamos querer sim apoiar o Irã e estão atentos, né? Porque a China apoia o Irã, estão atentos a qualquer coisa que acontecer, ao que acontecer, né? Assim, até o momento, eu cogitei que a China não queria uma guerra, não queriam entrar numa guerra agora. Eles estão assegurados, por mais que ameaçam, por mais que eles demonstram ali o apoio ao Irã, porque vai comprometer muita, né, essa instabilidade aí que vai gerar. Porém, não podemos também afirmar categoricamente. Agora, é claro que ele apoia o Irã, vai continuar apoiando, e por mais que tivesse acordo de falsa paz agora de parte do Irã, ou ele para e continua, ou vai ter esse absoluto que virá até eles querem destruir Israel. Porque muitos vão querer destruir Israel, não vão conseguir, a Rússia vai ajudar, e aí o Irã vai ser destruído não totalmente. Isso é bíblico, né? Parece que a Síria vai totalmente e vai gerar essa guerra que seria os judeus e os muçulmanos. Isso é no Brasil, hein? Não estou entendendo. Então, não entendi o que ele quis dizer, aonde que é no Brasil. Deixa eu ver se eu acho outra notícia aqui, antes que nós finalizarmos. Então, é o seguinte, eu comentei também na outra live sobre a maior arma que o Irã, a arma de destruição em massa que o Irã tinha, que é o Estreito de Hormuz, né? Que passa ali pela Península Arábica, que é uma benção Exato. para o mundo economicamente, só que tem aqueles que estão articulando um plano para poder estabilizar esse poder que o Irã tem em Mas os relação Estados a. Unidos também tem, Deixa eu só né? Os concluir Estados aqui, não, Unidos não. também Peraí, tem peraí, essa peraí, mesma por questão favor, só também. concluir aqui, Carlos, senão ninguém vai entender aqui. Veja bem,
A península que eles tanto querem controlar para que esse Estreito de Hormuz não seja fechado pelo Irã, depois vou passar a palavra ao irmão. Aí tem gente articulando já para isso aí. Só que se eles fecharem o Estreito de Hormuz, que eu não acredito que vai fechar agora, vai impactar economicamente na China, porque depende muito do petróleo lá, porque ele produz de 20% a 30% no mundo de petróleo. A Índia vai sofrer as consequências, a China vai sofrer as consequências, a Índia vai sofrer as consequências, falei, e o Japão. Depois os outros países mais assim. Só que eu não acredito que eles vão fechar o Estreito de Hormuz agora. Não vão fechar, né? Isso impactaria muito a economia do mundo, né? Por causa do petróleo. Só que esses países seriam mais impactados. Eu até comentei na outra live, né? E, pessoal, vamos agora então comentar algo para nós então fecharmos a live, Já só vou ficar muito ficando por aqui, grande. cara, que senão eu não vou conseguir acordar na hora que eu tenho que acordar. Eu tenho que acordar às 8 horas da manhã, senão eu não vou conseguir acordar. Então, Carlos, nós estávamos comentando sobre o BRICS, né? O BRICS queria um modelo de uma governança, alegando que vai ser para associar países emergentes à sua economia e potencializando ali uma melhor, uma conduta nessa questão referente à política, né? A um progresso, vamos dizer assim, lipidar essa questão política, seguindo uma agenda, Olha, melhorando, promessas e que promessas. Só que só que nós sabemos que esses blocos aí estão favoráveis ao modelo de uma governança, assim como o país do Ocidente quer uma governança global, do Oriente, aqueles outros poderosos do Ocidente também querem. Então a governança global ela vai vir mais cedo ou mais tarde, certo? Depende de cada país. Eles querem, os outros querem. Então quem que vai liderar isso, né? Então os presidentes, os administradores, eles têm que seguir uma agenda. Eles podem até não evitar certas agendas, ainda que custe a sua vida, eles saiam depois. Não vou dizer que eles estão totalmente fechados. Não vou dizer que o Trump está totalmente fechado com essa agenda. Ele já estabilizou outras agendas aí que estava tendo, que ia comprometer muito a América, né, que ainda está com bilhões de dívida. Mas assim está erguendo a soberania, que é direito dele manter a soberania, mas não sabendo se vai ser ele, se vai ser o último, vai ser o sucessor, ou se ele vai desistir no meio do caminho. Mas uma coisa é certa, essa agenda vai vir, essa nova ordem mundial vai vir, e quem não aceitar está de fora. Eles vão ter que entregar. Isso é muito sério. Só que há outros poderes que querem uma governança, então são driblados. Há uma guerra, uma disputa de poderes, né? E a tecnologia aprimorada no país, ela, nesse progresso tecnológico e econômico, ela está assim com a economia. Por quê? Porque a tecnologia ela aprimora o engajamento de empresas, até porque está atualizado nesse conceito de IA, aprimora também investimentos, recursos de ganho, né, assim, umas plataformas aí, né, que geram muito dinheiro para os Estados Unidos, né, lá para o Vale do Silício, né. Isso fortalece também o campo militar, porque eles usam tecnologias também, aparato tecnológico no campo militar. Então, um país que dominar a tecnologia, isso não é de hoje que eu observo isso. Há anos atrás, alguns anos atrás, quando eu comecei a pesquisar sobre essa agenda aí, nova ordem mundial. Pegue a visão. O país que dominar a tecnologia e a bem aprimorado no campo militar, ele vai liderar outros países. Quando ele tem uma margem potencializada econômica, assim como os Estados Unidos, a China tem, mas a China quer, mas não está ainda. Ela queria passar os Estados Unidos. Ainda quer, tá? Ainda quer. Mas os Estados Unidos visa manter a sua soberania. Então, a tecnologia ela faz um diferencial enorme nesse propósito. Nesse propósito. E o campo militar dos Estados Unidos ainda é muito mais avançado do que você possa imaginar. O campo militar dos Estados Unidos é muito mais avançado do que você possa imaginar. Tá? Bom, antes de nós darmos as nossas considerações finais, parabéns aí, Carlos, muito obrigado pela live. Realmente foi uma somatória muito importante, as suas informações. Pode falar sobre a Rolling Big Beautiful Bill. é isso aí, eu sei um pouco, mas não muito, né? Então a gente pode comentar até na próxima live isso daí, porque eu não tenho assim esse conhecimento todo para poder falar sobre esse assunto, Olha, esse assunto irmão, do transhumanismo.
você pode, esse aí eu não tô assim, não tô entendendo direito. Depois eu vou procurar saber direitinho pelo nome aqui. Também tem o transhumanismo, né? Isso aí são assuntos que a gente pode colocar na próxima live, porque são assuntos bem, Não, a gente assim, comentou bem aqui já grandes. uma coisa. O transhumanismo a gente comentou sobre alguma coisa. Agora Não, o a gente outro comentou, foi bem que você claro. colocou Elementos, você pega um é elemento o outro. nanotecnológico no cérebro, como no caso desse projeto do Elon Musk. O elemento que vai entrar, assim como uma senhora chamada Selene Solon, né? Ela deu um discursou, ela participou de uma reunião, através de uma reunião em vídeo, com um homem que já foi da CIA, ele é judeu, já foi da CIA. Ele pega informações lá e traz informações com pessoas informantes dele. Ela falou que ela trabalhou até na, na FEMA. E ela falou que a DARPA estava produzindo, desde 2005, elementos nanotecnológicos que iriam se conectar com o órgão chamado hidrogel. Queria conectar com o órgão do corpo e ia se conectar, ia Exatamente. ser um órgão no corpo se conectar com a inteligência das coisas, a superinteligência artificial. Porque seria Então, tipo um isso é o cérebro, né? transhumanismo. Seria. É tudo que é um É, elemento como nanotecnológico. seria. É igual a IA. A IA, ela é praticamente um cérebro humano, né? Ela é um cérebro onde você manda a mensagem e ela capta aquela mensagem e manda para você os dados. É a Não, mas mesma coisa o irmão, o transhumanismo, essa questão. você vende, como é que é? Você vende futebol. Irmão, na internet você consegue pesquisar. Você consegue encontrar. É mais ou menos isso Tem aí. Você livros associar também. elementos Tem um livro, nanotecnológicos, tem um livro, eu vou deixar inorgânicos. na minha bio, que é um livro que fala sobre isso daí, né? Tem um livro também que fala sobre essa questão. Tem 2 livros, inclusive tem até o arquivo em PDF que você pode baixar na internet. É um arquivo muito bom, é um arquivo que foi criado aí por uma galera boa aí da área mesmo. Eles criaram esse livro, é um livro tem uma parte gratuita, mas tem um pouco menor, né? Porque é gratuito, mas tem um conteúdo muito valioso, muito bacana. Você pode baixar, vou até se eu consigo colocar o link aí na minha bio e adiciona aí depois, que eu vou colocar na minha bio e você pega lá esse link e depois você procura aí na internet e você baixa esse livro que é Pode muito colocar aqui no bom e comentário, vai. Carlos, para ele achar. É porque eu não Tá lembro agora, eu bonito. acabei de ligar o computador, Não, depois, aí mas ele vai lá no é comentário depois. e pega. Isso, É. Que bom isso que você também. tem esse livro, né? Que bom, que bom. Desculpe ter interrompido você aquela hora, você está falando do livro. Mas assim, eu já procurei estudar isto na internet. Eu tenho canal, é Tem, Atentos ao tem, um, Fato. tem um canal. Atentos ao Fato. Inclusive, eu vou botar esse vídeo lá, mas assim, vou deixar aqui embaixo no comentário, pessoal. Atentos ao Fato. E eu também vou falar também um pouco da minha mentoria, tá? Antes de eu finalizar a live. Meu canal Atentos ao Fato está começando a crescer pouco a pouco, na natural, né? Vou deixar aqui o link. E o transhumanismo, né, nós falamos, né, é o elemento nanotecnológico inorgânico ao corpo orgânico, que é o nosso corpo. Aí passa a ser transhumanismo, com elementos tecnológicos, entendeu? Se você, por exemplo, colocar um órgão, a pessoa que faz um implante não é transhumanismo, mas quando a pessoa coloca um elemento robotizado, nanotecnológico, aí sim é transhumanismo. Ok? Se seu celular fosse no seu corpo, seria um transhumano. Mas como ele é fora, é quase, mas não é. É um progresso para isto, né? Exatamente. Então, pessoal, eu vou agradecer aqui, antes de finalizar a live, eu quero falar um pouco da minha mentoria, tá? A minha mentoria é o seguinte, é um projeto muito importante com relação à atividade física, né? Às vezes a pessoa quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, faz um esporte, ela não consegue um resultado, não consegue um empenho, de alguma forma, e através dessa mentoria, ela vai entender que às vezes ela precisa fazer um determinado exame, buscar um determinado médico de uma área específica para poder se descobrir ali o porquê que ela não está conseguindo progredir, né? É uma avaliação e orientar ela a buscar esses profissionais certos, que pode ser dependendo do caso da pessoa, cada caso é um caso específico, né?
e ela somar a isso, eu trazer um pouco da minha experiência, né, como ex-atleta de karatê, eu já pratiquei muita atividade física, claro que eu pratico até hoje, mas assim, hoje eu pratico em casa, né? Mas então trazer um pouco dessa experiência e orientar as pessoas a buscar os profissionais certos que vão orientar ela através de exames que eles vão pedir, de acordo com a necessidade dela, tá? Eu vou deixar também um link aqui no meu contato, quem quiser falar comigo sobre a mentoria, tá bom? Entrar em contato comigo. E eu vou agradecer a, a todos que vieram. O vídeo vai ficar gravado. Olha, irmão, não é todo dia não, mas ontem nós gravamos, né? Hoje nós É. estamos terminando de gravar a live. Mas E sempre está aqui. Qualquer coisa a gente manda uma mensagem para você se tiver, tiver, a gente manda tiver, aí se for gravar, a uma. gente manda uma notificação aí para você também. Isto, de repente amanhã Escreve eu aí no gravo falando um nosso. pouco. Só na gente aí que a gente manda notificação para você quando a gente estiver aqui. Aqui eu tenho 3 vídeos que eu posto. São tipo assim, como é que se diz? Eu até acabei esquecendo, rapaz. São três tipos assim, né? Primeiro, eu posto sobre os vídeos de esporte. Alguns são arriscados e tudo, eu coloco aí. O vídeo que eu falei da mentoria também, você procurar aí, você vai achar. Eu falando também especificamente, né, um pouco da área de saúde. E esses aqui. Então são mais ou menos quase 3 nichos, né, que eu tenho aqui. Eu me dedico assim, sempre que eu posso, né? Não posso estar o tempo todo gravando, tem meus contratempos, né? E eu deixo natural, né, Carlos? Então, qualquer coisa a gente combina aí de gravar amanhã, não sei, vou ver, né? Vai que coincide, a gente traz, de repente eu gravo, trago uma notícia, algumas informações aí, tá? Exatamente, né? E eu vou agradecer, eu vou passar as considerações finais para você, cara. Eu também agradeço a todos aí que vão fazer parte da live, que vão assistir a live. Eu agradeço o Seven TV Futebol também, que participou aí com a gente, né? Deu algumas mensagens aí pra gente também, né? Se inscreve aí, se inscreve no nosso canal também. Tem 2 canais, tem o canal da Rádio BPN e tem o canal Carlos Santos. De vez em quando eu tô postando algum vídeo lá, alguma coisa também, né? Você pode estar se inscrevendo lá também. Né, e também tem no meu Instagram tem alguns links onde você pode estar acessando lá o meu canal também. Então é bem simples de acessar. E o Jair também é a mesma coisa. Né? Então a gente acaba se comunicando aí também. Um abraço a todos e uma ótima noite para todos também. Essa questão da arma, como falem sobre a arma. É Carlos Santos, meu canal. Arma eletromagnética. Magnético. É uma questão, depois na próxima live a gente comenta sobre esse assunto, que esse assunto é muito grande, é muito extenso. A gente pode comentar sim. Até a gente pode até fazer um vídeo, eu me comprometo até fazer um vídeo e colocar aí no meu canal sobre esse assunto e você pode pegar ali os pedaços desse vídeo também, que é bem interessante. É um assunto bem importante também a gente colocar, mas hoje pelo tempo, pela hora também, não dá pra gente colocar, mas na próxima vez a gente coloca também. Tá sem som já, é. O Jair tá sem som, boa noite a todos. E a gente se encontra aí, obrigado ao SEB TV Futebol. E a gente se encontra aí na próxima live. Um abraço a todos. Abraço aí.